Estamos de volta com mais um Palavra Palpável. Eu sou o pastor Felipe e hoje nós iremos falar sobre o discipulado. Na verdade, nós estamos numa série a respeito do discipulado. E para conversarmos sobre este assunto, hoje eu estou aqui com os meus amigos Matheus Teixeira. Olá, pessoal. Wesley. Tô aqui mais uma vez. Pastor Claudemir Nunes. Olá, pessoal. E o Cadu. Olá, pessoal. E eu quero falar agora do discipulado horizontal. Eu citei aqui Mark Dever, eu posso citar aqui Jonas Madureira, podemos citar aqui uma grande referência a nível nacional, o Abe Uber, o discipulado 1 a 1. Eu fiz questão de pesquisar um livro aqui que eu ganhei de aniversário e eu acabei não trazendo para a mesa hoje, mas Deus não tem netos, de Domingos Jardim, comentado pelo Abe Uber também. E a ideia aqui antes de eu comentar sobre o livro, só quero jogar o tema para vocês: Deus não tem netos, Eu quero que vocês falem um pouco desse discipulado na horizontal. É engraçado que acho que todos passaram a dificuldade de falar do discipulado vertical sem citar o horizontal, Porque já dá vontade de falar, já tem que se segurar, Falando muito sobre cultura, A gente levar a cultura e pensando na cultura dos céus. Cara, para você implantar uma cultura é relacionamento vertical. E eu até gosto de uma frase, não vou me recordar quem diz certinho, mas fala que pregue a todo tempo, se necessário use palavras. Que entra muito no que está citando em Gálatas aí, que eles esqueceram muito rápido, talvez por não viver, mas só de ouvir, Então, pra gente realmente viver uma cultura, a gente tem que viver ela, se permitir viver ela. E o discipulado vertical é importante horizontal é importante por causa disso. É a gente apresentar Jesus e juntos, lado a lado, tá indo em direção de Jesus, Então, sempre tudo aponta para Jesus e a gente viver de acordo e a gente aprende muito um com o outro, Eu falo que eu adoro a Deus servindo pessoas e vejo Deus olhando para pessoas. Porque num momento, numa situação de uma conversa, quantas vezes acendeu aquela luzinha na nossa cabeça, nossa, como que eu só fui enxergar isso agora, mas é numa conversa que a gente acaba aprendendo, Então, é muito importante, porque Deus está em cada pessoa, Então, é importante por causa disso. Eu citaria novamente Paulo, porque ele pega os dois aí, discipulados vertical e horizontal. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Alguém disse uma vez, se existe uma maneira de ensinar, é através do exemplo. Então Paulo ele deixa muito claro aqui aos coríntios que eles deveriam olhar o exemplo dele, como ele seguia Cristo. Então acredito que não tem nada melhor do que o exemplo. Você mostrar que realmente você segue a Cristo. Não mostrar assim, por querer exibir, mas assim, seu estilo de vida já está falando. Como testemunho o nosso pastor Felipe aqui, que não falou com a Mari por 8 anos. Ela viu o exemplo e quis Cristo também. Então, aí me faz lembrar, pastor, com certeza o pastor vai se lembrar, e o Cadu, seu testemunho fala mais alto que suas palavras. E é verdade, é um ditado verdadeiro que era muito usado entre os cristãos. Seu testemunho fala mais alto que suas palavras. Então, essa questão do testemunho horizontal, da gente levar Cristo às pessoas, é óbvio, vamos pregar, vamos anunciar o Evangelho. Agora, eu acredito que a nossa carta de apresentação, antes de abrirmos a boca, é o exemplo. O discipulado horizontal, ele é desafiador, ao mesmo tempo que gera essa expectativa de eu conseguir replicar a Cristo no meu irmão. Então aquilo que a gente recebe de bom, a gente quer passar para frente, a gente quer passar adiante. E muito com o exemplo. E o que me chamou a atenção, desde que eu comecei a fazer esse discipulado horizontal, é o entendimento de que é uma via de mão dupla. Então eu não sou discipulador de alguém e acaba ali.
não tenho respostas para tudo, e encontrei no meu discipulado alguém que também está fazendo um discipulado vertical. Então é alguém que também está replicando Cristo, também está no discipulado com Cristo. E isso me fez entender uma via de mão dupla, me fez entender que nós não temos respostas para tudo, mas que nós temos uma grande expectativa no nosso irmão. A satisfação, o prazer de ver o nosso irmão sendo como Cristo. Ver o nosso irmão superando, seja problemas de caráter, seja dificuldades de compreensão, seja alguma distorção, religiosidade, seja o que for. E a gente acompanhar e ver que está superando pelo poder da palavra, pelo convencimento do Espírito, e a gente vê no próximo e enxergar que ele está buscando replicar o caráter de Cristo e viver e espalhar essa cultura do reino. Isso, para mim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Eu gostaria de citar aqui 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. E aqui eu quero abrir, né, esse entendimento, e fiquem à vontade para comentar também, que o discipulado ele não pode parar no primeiro nível, né, ou na primeira pessoa. E aqui eu faço parênteses com o livro que eu acabei de citar. Deus não tem netos, né? Então, se eu sou filho de Deus e discipulo alguém, pela estrutura natural seria neto, né? Neto de Deus, porque se eu sou filho, então essa pessoa é neto. De fato não, porque todos nós estamos caminhando para Cristo. Então, eu não discipulo pessoas para mim, eu discipulo pessoas para Cristo. Eu caminho com pessoas, ajudando que essa pessoa encontre Cristo, e ela também tem que ter o entendimento de multiplicar Cristo em outras pessoas. O que eu observo muito no discipulado horizontal são pessoas que elas vivem o discipulado, mas têm dificuldade de replicar o discipulado. Logo para nela, se encerra nela, né? E aí ela não multiplica. Então, eu sou discípulo do Wesley e logo eu não discipulo mais ninguém. O ciclo natural, o ciclo bíblico é que eu transmita, né? Eu transmita para o Mateus, e o Mateus, por sua vez, vai transmitir para o Cadu, por sua vez, vai transmitir para o pastor Claudemir, e é desta forma que o evangelho chegou até nós, né? Desta forma. E aqui a gente volta em Mateus, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ensinando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse multiplicar, esse transferir. Então, quando nós falamos do discipulado horizontal, nós estamos falando sobre multiplicar esse entendimento para o próximo, para que o próximo multiplique para o próximo e o próximo multiplique para o próximo. Você pegou o gancho aí, né? 2 Timóteo. Eu ia citar ele mesmo, porque, cara, não tem como, né? Paulo, ele fala, venha depressa ao meu encontro, porque Demas já me abandonou. Então, além de Paulo ter Timóteo como filho, né? Tem a necessidade de passar o bastão, né? Falar, dê continuidade, porque esse povo aqui ainda não entendeu. Cara, continua aí replicando para eles, porque tem que cuidar dessas coisas. Continue cuidando das coisas. Então, há uma necessidade. E o afeto de Paulo por Timóteo, né? De pai na fé. De falar assim, cara, venha depressa e me tragam uns livros, umas capas. Isso mostra intimidade, tempo de aprendizado, sabe? De você estar ali do lado da pessoa aprendendo, sempre prestes para ouvir. E eu ia citar até que não tem como você se relacionar com Cristo, cara, sem olhar para pessoas. Cara, em algum momento você vai olhar para pessoas. Não tem como você ficar 12 horas orando e não em algum momento você fala assim, cara, tô cheio de Deus. Isso ia ser muito egoísta, né? Nisto conhecemos o amor, né? Se não for pelo próximo, não faz sentido. Não faz sentido. Então, seria muito egoísta da nossa parte falar assim, cara, estou cheio de Deus, mas pra quê? E por quê? Então, cara, vai caber, cara, que você tá tão cheio daquilo, tão
vivendo tão aquele todos os dias, que quem tá do seu lado, cara, não tem como, ele vai te ouvir. Porque você está incendiado por aquilo, você está apaixonado. E eu tenho um amigo que ele fala, cara, eu não quero fazer teologia, porque eu vou me tornar arrogante. E eu falei assim, cara, eu sou um filho desesperado para conhecer os detalhes de um pai. Então, o que você quer aprender do seu pai? Quem tá apaixonado sabe, né, cara? Quer saber os detalhes, marcas, cada coisinha é importante. Por mais que seja insignificante. Por mais que seja, cara, não vai fazer diferença para minha vida, mas eu estou apaixonado. Sim, acho interessante aí também, já que Paulo está na mesa também, é que ele falava das suas fraquezas com Timóteo, falava das lutas, falava dos problemas. Com os coríntios, ele chega a pedir perdão para os coríntios. Aí a gente às vezes, mas espera aí, como que é isso? Ele, por outro lado, fala para os filipenses que era irrepreensível segundo a lei. Então, pedir perdão do quê? Então, nós vemos a humildade de se colocar como humano. Me parece que nós estamos numa geração em que as pessoas têm dificuldade de ser humanas, de mostrar fraquezas, de essa coisa de estrelismo, sempre vitória, sempre tudo bem, estou na vitória. Mas peraí, e o nosso lado humano? A gente é humano. A gente vê muito o corpo belo, a coisa mais linda e tudo tem que ser perfeito. E o nosso lado humano? E as imperfeições, e as falhas? Onde fica isso? Então a gente vê isso em Paulo. Ele realmente ele abria, ele ficava nu, vamos dizer assim, né? Falando do interior, de mostrar, de não esconder as emoções. E o discipulado vertical é isso, é de repente, puxa, qual o problema de compartilhar? De compartilhar como discipulador, de compartilhar com o irmão e vice-versa, de a gente ter essa transparência, vamos dizer assim, de poder ser humano. Puxa, se eu estou triste, qual o problema de falar? Se é uma pessoa que eu tenho essa abertura, não tem problema nenhum. Aproveitando Paulo, né? Aproveitando que Paulo está na mesa. Gálatas capítulo 1, no final do versículo, ele fala que estava na região da Síria e da Cilícia. E ele fala que o povo dali dava glória a Deus pelo testemunho dele, sem saber quem ele era, sem conhecer ele fisicamente. E é interessante que a gente não tem ideia do alcance da influência que nós geramos nas pessoas. A gente não tem essa noção. E uma vez eu ouvi essa frase, serve para vários aspectos. Eu usei uma vez na questão do discipulado. Um discipulador, ele vai gerar um discipulador. Um líder vai gerar um líder. Então, a nossa tratativa como discipulador é essa também. O nível de expectativa que nós temos é que quem está fazendo o discipulado comigo, no menor tempo possível, ele passe a discipular pessoas também. Que não haja um entendimento de os meus problemas estão resolvidos, o meu caráter está 100%, a minha vida não precisa mais de correção, agora estou ok, posso passar a discipular alguém. Não. Como ferro afia o ferro. Então é uma via de mão dupla e é necessário ter essa compreensão, para que não haja aquele momento de, eu vou esperar estar pronto. A gente nunca está pronto, sempre tem algo a ser tratado. Muito bom. Aqui nós poderíamos continuar falando muitas experiências dentro do discipulado horizontal e vertical. Eu queria encerrar esse podcast dando a vocês as considerações finais, que seja em breve, mas que vocês tragam, sobre a importância desse viver o discipulado, a experiência de vocês de forma simples, mas que vocês possam compartilhar com o ouvinte a importância desse discipulado vertical e esse discipulado horizontal. Vou aproveitar e falar o que eu já ia falar mesmo. Eu ia citar que os dois andam juntos, né? A gente sabe que o principal é o vertical, que é sempre tendo Cristo como centro, mas é o que já foi citado, não tem como eu aprender com Jesus e não querer replicar
Para as pessoas ao meu redor, para as pessoas à minha volta, né? Porque se a gente está aprendendo com Jesus, a gente vai aprender muito o que a gente fala sobre o Sermão do Monte. Eu vou citar 2, que é bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E bem-aventurados os humildes de espírito. Se a gente é humilde de espírito e chorar por pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que estão longe dele, cara, a gente vai querer levar Jesus para essas pessoas. Não tem como quando a gente fala de humildade de espírito, é entender que sem Jesus nós somos igual a qualquer pessoa, somos todos iguais e propensos pro mal, né? Então a gente, cara, quer levar Jesus, quer levar a vida, a fonte da vida eterna. Então não tem como. Quero aproveitar que citou o Sermão do Monte, quero fazer uma expositiva aqui do Sermão. Brincadeira. Não, as minhas considerações elas são tanto para o vertical quanto para o horizontal, coloque o seu caráter à prova. Não existe ninguém além de Cristo que é manso e humilde e pode tratar o nosso caráter e pode nos colocar na condição de multiplicar a cultura do próprio Cristo. Caso contrário, nós vamos multiplicar nós mesmos e aí o processo inicia-se de forma falha e ele vai seguir de forma falha. Então, Cristo como centro e Cristo o coração do discipulado vertical e horizontal. Eu diria também, usando os 2 discipulados, vertical e horizontal. Vertical, intimidade com Cristo. E horizontal, relacionamento. Quando estava fazendo pedagogia, a professora de psicologia, ela disse o seguinte: quer não sofrer? Vá morar numa ilha sozinho. Porque enquanto você se relacionar com pessoas, você vai sofrer. É na família, é no trabalho, aqui para nós é na igreja, em todo lugar. Você se relacionou, você sofre. Então faz parte, é importante a gente se relacionar, sim. E não ter medo de se relacionar com pessoas. No vertical, né? Seja ensinável, né? Volte sempre para Cristo, olhe sempre para Ele como referência. E no horizontal, eu acho que é a palavra de Deus, né? Porque seja você um discipulador ou seja um discípulo, tem que ser pautado na palavra. Às vezes a gente abre mão das nossas vontades. Igual o Lipe falou, não tem o maior ou menor. Tem os 2 ali dividindo o ombro, né? E se ensinando. Porque muitas das vezes eu vou abrir a mão da minha opinião por causa da palavra de Deus. E muitas vezes eu vou aprender com o seu erro como discipulador. E como discípulo, eu vou ter a palavra ao meu lado. Então aqui nós encerramos esse podcast. Eu queria agradecer. Má, obrigado. Cadu, Pastor Claudemir, mais uma vez, Wesley. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês que nos escutam tenham gostado. Compartilhe com os amigos, família. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Até mais.